A teoria da tectónica de placas, que surgiu em 1968, permite explicar globalmente os processos dinâmicos que ocorrem na Terra. Segundo esta teoria, a litosfera, que é constituída pela crosta terrestre e pela parte superior do manto, encontra-se fragmentada. Estes fragmentos chamam-se placas litosféricas. Consoante a composição da litosfera, podemos distinguir as placas continentais, formadas exclusivamente por litosfera continental, e as placas oceânicas, formadas exclusivamente por litosfera oceânica. Contudo, estas placas são raras, sendo as mais frequentes as placas mistas, constituídas pelos dois tipos de litosfera. As zonas mais ativas da litosfera são aquelas onde ocorrem os contactos entre as placas. Nestes contactos, ou limites, as placas separam-se ou divergem, chocam ou convergem, ou deslizam com uma fricção interna. Vamos agora falar dos limites convergentes. Estes limites são também conhecidos por limites destrutivos, na medida em que é neles que ocorre a destruição da litosfera pela aproximação das placas. Na situação aqui representada, numa situação de encontro entre crosta continental e crosta oceânica, por ser mais densa, é a crosta oceânica que é subductada sob a crosta continental. Deste processo resultam a fusão de materiais, a ascensão dos mesmos na crosta e a formação de fenómenos vulcânicos. Se o processo de convergência for não entre duas placas mistas, mas entre duas placas, ambas continentais, temos uma situação em que a densidade é aproximadamente idêntica. Nesta situação, formam-se cadeias montanhosas. Nenhuma das placas é subductada e começa a haver um enrugamento, o qual, ao longo do tempo, origina as mais altas cadeias conhecidas no nosso planeta. É o caso dos Himalaias. Caso não sejam entre placas litosféricas continentais, mas entre placas litosféricas de natureza oceânica, temos a seguinte situação no caso da convergência. A cadeia mais antiga, mais densa, acaba por ser subductada sobre a litosfera menos densa, mais jovem. Deste processo resulta a formação de material fundido na zona da astenosfera, logo abaixo da litosfera, dando origem à formação de fenómenos vulcânicos à superfície. Estes frequentemente formam arcos, chamados arcos insulares, muito comuns no Pacífico e do qual o Japão é um bom exemplo. Limites divergentes. Os limites divergentes são igualmente possíveis entre litosfera continental, como é o caso que vamos ver agora, estes limites são também conhecidos por limites construtivos, uma vez que, ao ocorrerem, vão originar nova crosta oceânica. É assim que se formam os novos mares. É assim que se abrem os oceanos. Podemos ter, contudo, uma situação idêntica, mas agora entre placas oceânicas. Como se forma nova crosta oceânica, estas situações de divergência ocorrem apenas entre placas com crosta oceânica jovem e que vão envelhecendo à medida que se afastam da zona de origem. Zona onde, por descompressão dos materiais, o ponto de fusão baixa, fundem
materiais que ascendem à superfície por diferença de densidade, formando uma crista oceânica. As situações em que podemos falar de limites transformantes ocorrem nas mais variadas situações. A falha de Santo André, que é um bom exemplo de um limite transformante, ocorre entre duas placas litosféricas continentais e, nesta animação, podemos observar o que se passa. Como foi dito anteriormente, elas deslizam uma sobre a outra, produzindo uma fricção interna responsável por situações sísmicas frequentes em casos como a Califórnia e outros, nomeadamente ao nível do oceano. Vejamos agora ao nível do oceano o que pode acontecer. Se nós tivermos não crosta continental, mas crosta oceânica, podemos ver uma situação idêntica, em que há um deslizamento entre os dois limites, entre as duas placas, havendo fricção interna também responsável por situações sísmicas. São frequentes as falhas transformantes associadas às zonas de dorsal oceânica e rift.